lá, Michel. Solicito ao primeiro secretário a fazer a chamada regimental. Vereador Carlos Henrique Pinto Gomes, vereador Felipe Nascimento Lopes, vereador Gelmires da Costa Gomes Filho, vereador Jefferson Silva Gonçalves. Presente. Vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos. Presente. Vereador Leandro Pereira dos Santos. Presente. Vereador Lohan Gomes da Silveira. Vereador Messias Carvalho presente. Vereador Uriel da Costa Pereira. Presente. Feita a chamada do número regimental, senhor presidente. Havendo o número regimental, declaro aberta a presente sessão em nome de Deus. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem concedida, vereador. Registrar a presença do vereador Felipe Lopes. Presença registrada. Solicito ao primeiro secretário a fazer a leitura da pauta e comunico aos senhores vereadores que se encontra sobre a mesa o livro de registros para uso da tribuna em tema livre que se encerrará após a leitura da pauta. Câmara Municipal de Armação dos Búzios, pauta para a sessão ordinária do dia 10 de abril de 2014, às 10 horas. Expediente. Atas das sessões ordinárias dos dias 19 e 26 de dezembro de 2013. Requerimento de número 13 de 2014, promovente vereador Felipe do Nascimento Lopes. Ementa dispõe sobre solicitar ao excelentíssimo senhor prefeito que envie a esta Casa Legislativa a cópia de autorização do município ao navio que desembarcou aproximadamente 800 pessoas no dia 21 de fevereiro do presente ano, em Manguinhos, inclusive pagamento de ISS, taxa de desembarque para o mesmo. Requerimento de número 15 de 2014, promovente vereador Messias Carvalho da Silva, ementa, dispõe sobre solicitar ao excelentíssimo senhor prefeito o envio a esta Casa Legislativa de cópia de todas as atas, desde o ano de 2009 até a presente data, do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Conselho do Fundeb, devidamente instituído neste município através da Lei número 596 de 2007. Da ordem do dia, votação em segundo turno do projeto de lei complementar número 01 de 2014, promovente, mesa diretora, que dispõe sobre alterar o inciso 1 do artigo 39 da Lei Complementar número 21, de 23 de outubro de 2008. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem concedida, vereador. Registrar, por gentileza, a presença do vereador Lohan Gomes da Silveira. Presença registrada. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça ao projeto de lei de número 50 de 2013, promovente senhor prefeito, dispõe sobre a criação e implantação do programa de transferência de renda do município de Armação dos Búzios, denominado Cartão Búzios Cidadão, e da outras providências. Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Armação dos Búzios, quinta-feira, 10 de abril de 2014, Leandro Pereira dos Santos, presidente. Feita a leitura da pauta, senhor presidente. Solicito ao primeiro secretário a fazer a leitura dos memorandos do gabinete do vereador Carlos Henrique Pinto Gomes, no vereador Gelmires da Costa Gomes Filho. Senhor presidente, quero solicitar ao primeiro secretário Lohan Silveira Gomes que assuma o seu lugar na primeira secretaria da Casa. Memorando número 15 de 2014 do gabinete do vereador Gelmires da Costa Gomes Filho. Assunto: justificativa de ausência em sessão ordinária. Excelentíssimo senhor presidente, sirvo-me pelo presente para informar que o vereador Gelmires da Costa Gomes Filho não estará presente na sessão ordinária do dia 10 de abril do ano em curso, tendo em vista a reunião pré-agendada para tratar de assuntos pertinentes ao município de Armação dos Búzios. Sem mais para o momento, atenciosamente, Fernanda Quintanilha, assistente. Gabinete do vereador Carlos Henrique Pinto Gomes, memorando de número 20 de 2014. Vem por meio deste comunicar que não estarei presente na sessão ordinária do dia 10 de abril do corrente ano, pois estarei realizando exames médicos pré-operatórios. Sem mais para o momento e certo de poder contar com vossa colaboração, agradeço. Carlos Henrique Pinto Gomes. Feita a leitura dos memorandos, senhor presidente. Em discussões as atas das sessões ordinárias do dia 19 e 26 de dezembro de 2013. Em votação, aqueles que forem favoráveis que permaneçam como estão, aprovado por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário fazer a leitura do requerimento de número 13 de 2014, de autoria do vereador Felipe do Nascimento Lopes.
Excelentíssimo senhor presidente, o vereador que este subscreve, atendendo tudo mais o que determina o interesse público, solicita à dota mesa o envio de expediente ao senhor prefeito, solicitando que envie a esta casa cópia de autorização do município ao navio que desembarcou aproximadamente 800 pessoas no dia 21 de fevereiro do presente ano em Manguinhos, inclusive pagamento de ISS e taxa de desembarque para o mesmo. Justificativa, sendo observado o artigo 35 da Lei Orgânica Municipal, como competência privativa desta Casa, em seu inciso 8º e 24º, exercer a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do município, bem como solicitar informações ao prefeito sobre assuntos referentes à administração. E por isso me vejo na obrigação de pleitear pela referida matéria. Diante do exposto, rogo aos nobres pares pela aprovação da matéria em epígrafe. Sala das Sessões, 8 de abril de 2014, Felipe do Nascimento Lopes, vereador autor. Feita a leitura do requerimento de número 13 de 2014, senhor presidente. Em discussão, o requerimento. Para discutir, senhor. Para discutir, o vereador Felipe do Nascimento Lopes. Senhor presidente, dia 21 de fevereiro, teve um evento aqui na praia de Manguinhos, de um navio que fundiu na praia e que desembarcou algumas pessoas. Nós tivemos conhecimento de que neste navio a fiscalização sanitária, né? Se fala, não esteve presente, deu Polícia Federal, e nós temos, se não me falha a memória, os vereadores podem me ajudar, um decreto falando sobre a questão de 2 navios na cidade por dia, alguma coisa do gênero, não sei se é um decreto, não sei se é alguma coisa da Marinha, mas aí este navio esteve aqui e hoje é um assunto, né, até mesmo espinhoso falar de navio na cidade, porque existe a parte que é a favor e existe a parte que é contra. Quando a gente fala economicamente, o navio é uma realidade no Brasil e no mundo. Quando a gente fala ambientalmente, a gente tem que voltar para nossa cidade e ver o que traz de favorável, o que traz de contrário em relação ao meio ambiente. E aí, quando a gente fala com a parte que entende de meio ambiente, que entende da questão da nossa cidade aqui, existe uma controvérsia muito grande. Talvez esse decreto restringindo 2 navios por dia seja importante. E aí nós vimos que um terceiro navio chegou à cidade, veio até Manguinhos, trouxe um transtorno grande ali nos pescadores, e nós queremos saber o que aconteceu, como isso aconteceu, a documentação disso, e por isso nós estamos pedindo este requerimento de hoje. Eu acho que é uma pauta interessante para se discutir. O secretário de Meio Ambiente, o ex-secretário de Meio Ambiente, vice-prefeito Muniz, falou, mas não disse oficialmente o que seria aquela mancha na Praia da Tartaruga, excluiu várias possibilidades, como, por exemplo, algas, como, por exemplo, plataforma, e deixou subtendido uma possibilidade muito grande daquela substância química ter sido despejada por um navio. Então, eu acho que é uma pauta interessante para a sociedade discutir, para o governo discutir, e claro que a Câmara não poderia estar fora deste assunto. Então, eu peço hoje a documentação para que possamos saber o que aconteceu a respeito deste evento do dia 21 de fevereiro deste ano. E conto com o apoio dos demais colegas. Muito obrigado, senhor presidente. Continua em discussão o requerimento. Para discutir, senhor presidente. Para discutir, o vereador Messias Carvalho da Silva. Senhor presidente, senhores vereadores, assistência, internautas, bom dia. Quando eu vi na pauta o requerimento do vereador Felipe Lopes,
eu lembrei de imediato de um requerimento meu, também aprovado nessa casa há algumas semanas atrás, naquela ocasião em que aconteceu esse episódio aí dessa mancha no mar, que não se sabia de onde vinha, quem estava causando aquela situação. E então eu encaminhei um requerimento, e quando eu vi a matéria do vereador, eu entendi que era um encaminhamento que se somava àquele que eu já tinha feito anteriormente. Porque lá eu pergunto sobre essa situação, o retorno que esses navios trazem, a contribuição que eles dão para a nossa cidade. Porque nós sabemos, e eu coloco isso lá no meu requerimento, nós sabemos que para a empresa é interessante. Que empresa que faz turismo não quer ter Búzios como destino? Né? Um ponto de parada, armação dos Búzios. Quem não quer? É um diferencial para o produto, para vender o produto. Nós sabemos também, e eu coloco isso lá, e discuti aqui no dia, que o Porto Veleiro também tem vantagem nessa questão. O senhor Cadu, ele também é beneficiado. E lá no meu requerimento eu pergunto sobre o quanto de ISS o município arrecada por conta da exploração dessa atividade. Será que eu acho que esse ponto aí é muito importante, além da questão ambiental, mas também saber para a economia da cidade. Nesse navio, 800 pessoas, outros navios são mais de 2.000 pessoas, e todo mundo, 2 navios, 3 navios, nós temos aí 4.000 pessoas desembarcando na nossa cidade de uma vez só, no mesmo dia, e a maioria deles, ou praticamente todos eles, desembarcam lá naquele cais do Porto Veleiro. O que fica para o município? A economia ela é aquecida nesse momento, nesse período, o comércio local tem ganho com isso, e ainda pergunto sobre a questão ambiental. Se tem algum estudo feito pelo município ou por algum órgão que fale dessa capacidade de suporte, que é a capacidade que o município tem de suportar esse tipo de atividade. Então, entendo eu, vereador, que aquela minha solicitação se soma à sua de hoje. E que, então, o governo municipal nos forneça informações a respeito, porque é um assunto, sim, mas somos contra, somos a favor dos navios. Antes disso, algumas perguntas têm que ser respondidas. Antes de responder se somos a favor ou contra, nós temos que ter respostas para esses encaminhamentos, através dos quais a casa pretende colher informações sobre o retorno que esse tipo de atividade dá para o município. Obrigado, senhor presidente. Continua em discussão o requerimento. Em votação, aqueles que forem favoráveis que permaneçam como estão. Aprovado o requerimento de autoria do vereador Felipe por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário a fazer a leitura do requerimento de autoria do vereador Messias Carvalho da Silva, de número 15, de 2014. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador que a subscreve, atendendo tudo mais o que determina o interesse público, requer adotar à mesa, na forma regimental, o envio de expediente ao Executivo Municipal, solicitando o envio a esta Casa de cópia de todas as atas, desde o ano de 2009 até a presente data, do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Servidores da Educação, Conselho do Fundeb, devidamente instituído neste município, através da Lei 596 de 2007. Justificativa: considerando que há indícios apontando para problemas que há anos têm ocorrido quanto à regularização do referido Conselho junto ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, e também considerando que as eleições para presidente
e membros do Conselho têm sido alvo de questionamentos por parte dos profissionais da educação e até mesmo da sociedade civil organizada, é que faço o presente requerimento ciente das prerrogativas desse poder e da importância da atuação efetiva dos conselhos municipais como instrumento da democracia e com vistas à fiscalização das contas públicas. Sendo assim, por todo exposto, conto com o apoio dos nobres vereadores pela aprovação da matéria. Sala das Sessões, 10 de abril de 2014, Messias Carvalho da Silva, vereador autor. Feita a leitura do requerimento 15 de 2014, senhor presidente. Em discussão o requerimento. Para discutir, senhor Para presidente. discutir, o vereador Messias Carvalho da Silva. Senhores, eu já tenho falado na casa sobre esse assunto. O vereador Lohan também, agora recentemente, também abordou essa questão, que é sobre o funcionamento do Conselho do Fundeb. E que eu já informei aqui na casa em sessão anterior, que temos notícias que esse Conselho do Fundo, ou esse Fundo Municipal, desde 2009, ele está com problemas. E, a nível federal, isso tem sido questionado, tem sido cobrado do município uma solução para isso. E, inclusive, agora, recentemente, a presidente do Conselho pediu para sair, porque, diante da situação que ela encontrou, ela entendeu que não tinha condição de... Me parece que foi esse o entendimento que ela teve, que ela não tinha condição de conduzir essa questão. E também fui informado que teve uma eleição recentemente. E aí por isso é que a gente pede informações, porque chegam, mas a eleição não foi conduzida da maneira correta. Enfim, eu confesso que conselho, ele é representativo de governo, setores do governo, setores da sociedade civil organizada, e se ele funciona plenamente, eu não vejo essa condição o processo não foi conduzido de maneira correta. O Conselho tem um regimento, tem toda uma norma estabelecida para como se proceder. Se alguém, no exercício da presidência, ou por ter uma maioria, não está observando o regimento, o próprio Conselho tem aquelas entidades ali representadas que têm legitimidade para questionar isso, seja na própria Assembleia, e que se registre em ata, seja no encaminhamento ao Ministério Público. Não tem porquê as coisas serem conduzidas em desacordo com o que está estabelecido. É mais ou menos o que acontece numa associação de moradores, onde se tem uma associação com uma diretoria, com uma presidência, que tem um estatuto estabelecido, e que aí os associados ficam reclamando que o presidente isso, o presidente aquilo. O presidente da associação, se os associados quiserem, tiram ele. Não é uma entidade conduzida a ferro e fogo. É uma instituição constituída de maneira democrática. E aí a democracia oferece os caminhos para se garantir isso. Então, na questão do Conselho, eu tenho dito aqui que a Câmara tem que fiscalizar o funcionamento dos conselhos. Eles são importantes, né, no estabelecimento dessa relação governo-sociedade civil. Também sempre digo que o Conselho não é um organismo para confronto. Tem uma representação de governo, uma representação da sociedade civil, que ali estão para entrar para se confrontarem, para estabelecer uma queda de braço. Não, o Conselho não foi concebido para isso. Muito pelo contrário, o Conselho ele foi concebido justamente para promover uma aproximação e para que haja uma convergência nas ações governamentais, no encaminhamento das ações governamentais, para que as demandas da população, que ali está representada por determinados segmentos, possam, de fato, ser implementadas, ser alcançadas. Então, esse encaminhamento que faço tem o propósito de oferecer para casa algum material, algumas informações que permita a casa acompanhar mais de perto,
promover uma fiscalização dos trabalhos do Conselho, se estão acontecendo como tem que ser, se os papéis estão claramente definidos, se as entidades estão legitimamente constituídas, se elas estão exercendo de fato o seu papel como entidade da sociedade civil, ou se elas estão se submetendo a um direcionamento de governo, o que é inadmissível. A entidade não tem que se submeter a isso. Ela tem que cumprir com o seu papel. E se ela é a favor, ela vota a favor. Se ela é contra, ela vota contra. E se alguma coisa não está em conformidade com as normas, ela vai até os órgãos que aí estão. Câmara de Vereadores pode encaminhar alguma denúncia, a entidade pode encaminhar para a Câmara, a entidade pode encaminhar para o MP, algum questionamento de uma entidade só que seja. Ela é minoria na composição do Conselho, mas ela tem representatividade, ela tem legitimidade, então, se ela não está satisfeita, ela que questione junto aos órgãos fiscalizadores. É assim que tem que ser. Porque se não faz isso, aí, sinceramente, a entidade que não faz isso, para mim, ela não tem como reclamar. Ela não tem como cobrar alguma coisa, porque ela própria que tem legitimidade para isso se omite. Então, é importante a gente ampliar essa discussão. A Casa tem que cumprir com o seu papel, e aqui está uma contribuição para isso, para que a gente tenha informações que nos forneçam aí uma condição de contribuir para que os conselhos da cidade, no caso aqui é o Fundeb, fique legitimamente constituído, que ele funcione, porque daqui a pouco isso aqui é verba federal para a educação. E se aí o município está irregular e vamos bloquear recursos e etc. Isso é muito sério e a Casa tem que cumprir com o seu papel. Obrigado, senhor presidente. Continua em discussão o requerimento. Para discutir, senhor presidente. Para discutir, a vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos. Senhor presidente, nobres colegas vereadores. E assistência, bom dia para todos. Mas para contribuir e já também parabenizar o vereador Messias pelo requerimento, porque nós estivemos ali participando da passeata, da manifestação das entidades, junto com a UMEAB, com o CEP, os estudantes também do município, a ASFAB também esteve presente, se fez representar na manifestação, que culminou com a chegada na prefeitura. E lá, durante a caminhada, foi dito em algumas vezes, ao som do microfone, que havia essa dúvida e essa indisposição com relação à nova presidência formada para o Conselho do Fundeb. Então, acho que é bastante pertinente, vereador, até para a gente saber se paira alguma dúvida, se houve algum ato irregular quando da formação da presidência. E uma outra coisa também para ratificar é que nós temos uma lei aqui, que foi votada, aprovada, enfim, em 2012, se eu não me engano, que fala sobre a obrigatoriedade dos conselhos estarem enviando para casa as atas das reuniões, tanto as ordinárias quanto as extraordinárias. Então, senhor presidente, eu acho que seria bom oficializar os conselhos através de um ofício e de cópia da lei, para que eles estejam cumprindo o que a lei determina, que é o envio das atas para essa Casa Legislativa e, assim, passar cópias aos gabinetes dos vereadores para que a gente esteja acompanhando e a lei esteja sendo cumprida. É só para contribuir e dizer que a lei ela é lícita, ela, enfim, vale, está valendo, é legal, e a gente tem que botar em prática para fazer valer mesmo. Obrigada, senhor presidente. Continua em discussão o requerimento. Em votação. Aqueles que forem favoráveis que permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade o requerimento de autoria do vereador Messias Carvalho da Silva. Por não constar nenhum orador inscrito para uso da tribuna em tema livre, passaremos para as matérias da ordem do dia. Do projeto de lei. Esse aqui? Esse? Solicito ao primeiro secretário a fazer a leitura
do parecer do projeto de lei de número 1 de 2014, de autoria da mesa diretora. Votação em segundo turno. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça ao projeto de lei complementar número 1 de 2014, promovente mesa diretora, que dispõe sobre alterar o inciso 1º do artigo 39 da Lei Complementar 21, de 2008. Parecer. As comissões de Constituição e Justiça, Obras e Serviços Públicos de redação final, reunidas por força do artigo 35 do Regimento Interno, constataram que a presente proposição tem por escopo alterar a Lei Complementar 21 de 2008, que instituiu o sistema de transporte do município de Armação dos Búzios. O projeto de lei complementar em questão visa atender uma solicitação das cooperativas que prestam serviço de transporte público alternativo com a finalidade de modificar a idade máxima de circulação dos veículos de 6 para 8 anos. A Constituição da República prevê como competência do município a regulamentação do transporte público municipal nos termos do artigo 30, inciso 5º. No que diz respeito ao mérito, não se vislumbra qualquer impedimento à aprovação da matéria, não sendo demais lembrar que as referidas cooperativas são permissionárias a título precário. Por fim, o projeto de lei se encontra em consonância com as regras de redação oficial fixada na Lei Complementar 95 e 98. Por todo exposto, as comissões opinam pela aprovação da matéria. É o parecer. Assinam, pela Comissão de Constituição e Justiça, o vereador Felipe Lopes, Uriel da Costa Pereira e Gelmires da Costa Gomes Filho. Pela Comissão de Finanças e Licitação, vereador Lohan Gomes da Silveira, Uriel da Costa Pereira e Carlos Henrique Pinto Gomes. E pela Comissão de Redação Final, Uriel da Costa Pereira, Lohan Gomes da Silveira e Messias Carvalho da Silva. Feita a leitura do parecer conjunto das comissões ao projeto de lei complementar de número 1 de 2014, senhor presidente. Em discussão, o parecer... Perdão. Coloque em discussão o parecer. Em votação, aqueles que forem favoráveis que permaneçam como estão, aprovado o parecer para o segundo turno. Sendo assim, iremos caminhar para o Executivo para que possa publicar a mesma. Solicito ao primeiro secretário a fazer a leitura do parecer do projeto de lei de número 50 de 2013, de autoria do senhor prefeito. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça ao projeto de lei número 50 de 2013. Relatório. Trata-se de projeto de lei de iniciativa do senhor prefeito, que tem por finalidade criar programa de assistência aos munícipes carentes nos termos em que menciona. Notas do relator no que tange a constitucionalidade do projeto de lei, não vislumbro qualquer óbice à sua aprovação, na medida em que o artigo 6º da Constituição da República Federal garante como direito social a assistência a desamparados. Felipe Lopes, vereador, relator. Parecer da comissão, ante o exposto, uma vez atendidas todas as prescrições constitucionais, legais e regimentais, acatamos o parecer do relator e o submetemos ao soberano plenário para apreciação. Fala das comissões, 11 de março de 2014, Felipe do Nascimento Lopes, presidente e relator, Uriel da Costa Pereira, membro, e Gelmires da Costa Gomes Filho. Feita a leitura do parecer da CCJ ao projeto de lei de número 50 de 2013, senhor presidente. Em discussão o parecer. Coloco em votação. Aqueles que forem favoráveis que permaneçam como estão, aprovado por unanimidade o parecer. Sendo assim, encaminharemos para a Comissão de Finanças e Licitação. Por não constar mais oradores inscritos para uso da tribuna em tema livre, e não havendo mais nada a tratar do expediente ou da ordem do dia, esta presidência franqueia a palavra para explicação pessoal para aqueles que não fizeram uso da tribuna em tema livre. Está franqueada a palavra. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, o vereador Felipe do Nascimento Lopes. Seu tempo regimental é de 5 minutos. Com certeza. Grande.
Senhor presidente, senhores vereadores, assistência presente, os nossos internautas, um bom dia. Senhor presidente, eu venho mais uma vez a essa tribuna falar de uma coisa que estamos falando já há muito tempo e que, como vereadores, não podemos deixar de falar, que é o desconto dos 20% do professor contratado. Independente de qualquer coisa, nós não podemos silenciar em relação a isso. Aconteceu agora um evento, há 2 dias atrás, onde o prefeito foi ao Colégio Paulo Freire junto com o secretário e entregar tablets para alguns alunos. E ficaram dentro do refeitório e os outros alunos viram. E começou uma manifestação dos alunos, dos estudantes do Paulo Freire, uma manifestação espontânea. E não teve quem pudesse segurar os alunos. Eles saíram das salas e foram gritando, cantando, em voz de protesto, até o refeitório onde o prefeito e o secretário de Educação estavam, e chegaram lá, entraram no refeitório que estava fechado, meteram a mão na porta, entraram, e começaram a cobrar do prefeito algumas situações que eles reivindicam há muito tempo. Entre essas situações estava a questão da merenda, porque no mesmo dia em que o prefeito e o secretário estavam entregando tablet, a merenda era leite com pão seco. Então, é uma grande controvérsia, uma grande dualidade entre o que se quer mostrar e a realidade. E aí os alunos chegaram ao prefeito, entregaram ao prefeito uma lista de reivindicações, uma lista de coisas que a escola está precisando, e entre estes itens que os alunos entregaram ao prefeito estava a reposição dos 20% do professor. Então, quando eu vejo, entre outras coisas, a merenda, carteiras, e o prefeito disse, mas chegou a carteira. Prefeito, chegou a carteira, mas não foi suficiente. E dizem que foi muito desagradável para o prefeito e para o secretário. Inclusive, alguns pais que estavam lá, pais de alunos que iam receber o tablet, o negócio não foi bom. Alguns professores relataram que foi uma situação constrangedora. Mas não poderia ser diferente em se tratando da época que estamos, em se tratando do direito à informação que todos queremos, em se tratando da educação que não vai bem das pernas, em se tratando de um colégio de ensino médio da cidade que não está contento de jovens que têm informação e que precisam e que reivindicam melhoras na educação. Então, entre a merenda, a carteira, a manutenção do colégio, falta de professor, também foi reivindicado novamente os 20% tirados dos professores que estão já na rede. E nós, como vereadores, não podemos deixar de toda a sessão vir a esta tribuna, colocar a nossa voz à disposição do professor que está sendo lesado. Não existe falar de educação se na nossa cidade o professor contratado, que tem a mesma função, que tem a mesma obrigação, que tem o mesmo desafio, recebe 20% a menos. Como é que a gente vai fazer isso? Como é que a educação vai dar conta? Como é que o professor chega motivado? E ainda existem pessoas que não receberam. Então, senhores vereadores, nós não podemos deixar isso cair no esquecimento. Nós não podemos deixar isso cair
no silêncio, porque senão os alunos, os estudantes que estão nas escolas, vão olhar e vão dizer: poxa, nós estamos fazendo o trabalho e a reivindicação e sendo a voz que a Câmara deveria ser. Eu estive anteontem na Nicomedes e aí fui lá ver a merenda, depois que uma aluna, uma estudante, coloca no Facebook pão seco com leite, peraí, deixa eu dar uma andada nas escolas, né? E, de fato, as pessoas têm reclamado da constância, é sempre suco com biscoito, suco com pão, leite com pão seco. Não dá. Nós temos um orçamento em educação de quase 50 milhões. E aí eu lembro de uma colocação do vice-prefeito que disse: olha, com esse recurso que a educação tem, era para servir medalhão de filé mignon para o aluno. Ele já falou isso tem tempo. Tinha que servir uma merenda de qualidade para o aluno, as estruturas tinham que ser melhores. Então, senhores vereadores, estive na Nicomedes, fui lá na cozinha e tinha frango, tinha batata, tinha verdura. Eu falei: a comida aqui tá boa, né? E aí a merendeira falou assim: tá boa. Mas eu quero fazer uma reclamação, vereador. A minha filha está no 8º ano, ou no 9º ano, e até hoje não tem professor de português. Senhores, nós estamos falando de professor de português. E aí, como é que você acredita em aumento de índice se o ano passado nós tivemos grande parte das escolas sem professor? Se este ano está faltando até hoje professor, não é professor de arte, não é professor de recreação. Estamos falando de professor de português, que já é um negócio difícil. E é o que é cobrado nas provas, nos concursos. E até hoje não temos professor de português. Temos que cobrar, temos que falar. A gente não pode esquecer disso. E aí, novamente, eu volto, senhor presidente, para concluir e digo que nós não podemos ficar no silêncio enquanto os estudantes hoje têm a coragem de se manifestar espontaneamente para dizer ao prefeito e exigir do prefeito. O mais interessante é que os alunos disseram: vai fazer em quanto tempo? E ele deu 1 mês para que a lista de reivindicações, as reivindicações dos alunos fossem cumpridas. E nós não podemos ficar à mercê da realidade que está à nossa volta. Muito obrigado, senhor presidente. É isso que eu tinha para falar. Continua franqueada a palavra. Pela ordem. Pela ordem, o vereador Lohan Gomes da Silveira. Seu tempo regimental é de 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhor presidente, senhores vereadores, assistência, internautas, bom dia. Senhores, eu não ia usar a palavra, mas o vereador Felipe Lopes, abordando mais uma vez a questão da educação aqui, primeiro eu quero destacar que o vice-prefeito Muniz acordou, talvez, para uma realidade. Ele estava meio isolado, quieto, parado. Fico feliz que o vice-prefeito tenha colocado o seu ponto de vista, contribui para a discussão, isso é importante. Mas, vereador Felipe Lopes, eu quero discordar também no sentido do seu discurso, quando essa casa não pode deixar esse assunto esquecido. Mas essa casa não tem deixado esse assunto esquecido. Nós temos falado constantemente aqui, nós temos cobrado constantemente aqui. Na última sessão, nós aprovamos um requerimento, se não me falha a memória, do vereador Henrique Gomes, quando cobra de forma oficial ao Executivo
o porquê da redução dos 20% do salário dos professores, e eu já falei há semanas atrás que também, né, prejudicou também ao desconto dos diretores das unidades de escola, que têm uma responsabilidade do tamanho de um trem nas suas costas e que também foram penalizados. É óbvio, é claro que esta casa tem se posicionado e tem falado e tem cobrado do prefeito, do executivo, né, o porquê desses 20%. Além disso, o porquê do atraso do pagamento dos professores, que é uma outra discussão, que foi feito um pagamento agora que, por incrível que pareça, não entendo, mas não pagou a todos esses profissionais contratados, não sei o motivo, né? Mas é uma dúvida, é uma questão que essa casa tem abordado e nós vamos continuar. Mas o que me traz a esse microfone, vereador Felipe Lopes, eu pedi, já solicitei a Vossa Excelência há cerca de 2 ou 3 semanas atrás, é uma discussão, mas eu quero endossar mais uma vez da importância de trazer o secretário de Educação a esta casa. Já cobrei isso de Vossa Excelência, continuo mantendo o meu posicionamento que o secretário tem que vir a esta casa com um projetor aqui na frente, com a assistência lotada, os pais, professores, mães participando dessa sessão, e que ele venha aqui falar, explanar, justificar as suas razões para o caos que está na educação do município. Eu tenho defendido isso através de sessão ordinária, requerimento de sessão ordinária, com a presença do secretário aqui, que ele olhe nos olhos de cada vereador e dos pais desses alunos que estão sendo prejudicados, como Vossa Excelência acaba de colocar no uso dessa tribuna, e ele fale. E vamos ver até onde vai as argumentações, as justificativas, as razões que levaram a nossa educação a estar num ponto como está nos dias atuais, caótica. Mas, para isso, eu entendo, sustento esse discurso de que o secretário de Educação tem que vir a esta casa. E eu peço a Vossa Excelência, como autor do requerimento protocolado nesta casa, e ainda mais, eu peço a Vossa Excelência, como presidente da Comissão de Educação desta casa, Comissão Permanente de Educação desta casa, que esteja, ou através da comissão, uma audiência pública, como a própria assistência sugere nesse momento, ou através de um requerimento aprovado em plenário para que ele venha aqui e, repito, que os vereadores, que a assistência, que os pais e mães de alunos possam vir aqui, olhar no olho, e ele vai ter que vir, ele tem que vir a esta casa e possa se justificar, e aí nós vamos ver as razões, como disse agora há pouco, os motivos, e contra fatos dificilmente há de existir argumento. Porque o que nós temos constatado, sei que Vossa Excelência tem andado nas escolas e também o faço, o que nós temos constatado é um caos. É um caos. Inclusive, é importante que todos os vereadores estejam fazendo, eu sei que a vereadora Joyce também, mas que todos os vereadores estejam fazendo essas visitas nas escolas. Não tenho mais conversado com o diretor de escola, não tenho mais conversado com o professor de escola, tenho conversado com os pais e tenho conversado com os alunos, e repito mais uma vez, a responsabilidade é do prefeito. O prefeito está sustentando um secretário que não tem compromisso com a população. O prefeito tem mantido um secretário incompetente, arrogante, como tenho falado ao longo de meses na tribuna desta casa. Então, fica aqui, vereador Felipe Lopes, o meu pedido, reiterando esse pedido a Vossa Excelência, que possamos trazer o secretário a esta casa, através de requerimento, através de audiência pública, pela comissão, para que ele venha aqui e se justifique para a nossa população. Muito obrigado, senhor presidente. Continua franqueada a palavra. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos, seu tempo regimental é de 5 minutos. Bom dia, mais uma vez, senhor presidente, assistência e aos vereadores também, mas também contribuir com toda essa discussão, porque é uma discussão que realmente ela não tem parado, ela não tem ficado inerte, mas a discussão ela tem avançado nas redes sociais, e a gente vai, vereador Lohan, e conversa com os alunos, que é o que eu tenho feito também, conversado com pais de alunos, com os alunos, porque eles são os atores principais envolvidos, são os que têm as demandas maiores, e a gente, através da insatisfação dos alunos, a gente sabe o que realmente está acontecendo. Mas eu quero também chamar a atenção
E aí, quando a gente trabalha no sentido de procurar a explicação do secretário, coisa que eu não tenho feito, porque eu penso, tenho o mesmo pensamento de Vossa Excelência, vereador Lohan, do secretário estar aqui, através de uma audiência pública, ou ele usar da tribuna, se for por um requerimento, mas para vir aqui atendendo a um requerimento que está protocolado do vereador, presidente da Comissão de Educação, Felipe Lopes, e poder falar do trabalho da educação. Porque a gente tem uma noção, e quando a gente pergunta a um e outro profissional que trabalha lá, por exemplo, hoje existe uma coordenação para a educação de inclusão nas escolas, inclusão principalmente dos especiais, dos tidos como especiais. E, antigamente, essa inclusão ela não acontecia. O que nós tínhamos eram babás. Nós tínhamos aquelas pessoas, aquelas moças que faziam formação de professores na escola Paulo Freire, e elas tinham um estágio de R$ 400 para cuidar das crianças especiais. Então, esses eram os professores, ou eram as pessoas de apoio para estar ajudando aos professores regentes em sala de aula. Eu mesma estive em algum momento com uma menina que fazia formação de professores, e ela foi posta dentro do estágio de R$ 400 para estar acompanhando uma criança especial lá na Vila Verde. E ela não sabia, não tinha trato, ela não tinha conhecimento nenhum, vereador Lohan, conhecimento nenhum para lidar com uma criança especial. Ela tomou uma mordida no dedo, quase perdeu o dedo. E ela falou assim: Joyce, eu não volto mais. E hoje essa metodologia ela está mais adequada, ela está mais eficiente, ou mais responsável. Por que eu digo isso? Porque hoje, através do processo seletivo, foi posto como um dos requisitos ter uma pontuação, sei lá, de 5, para aqueles que estariam como educadores de apoio, mas com curso, capacitação, qualificação para a inclusão de especiais. Eu achei isso ótimo, é uma evolução, porque a gente sai da inexperiência ou daquela condição de babá, de criança especial que precisa de uma inclusão, para uma inclusão de fato. E aí, dos R$ 400, vereadores, que eram pagos através de estágio, hoje é um salário de professor, que eu acho e creio que Búzios ele tem ainda um dos melhores salários pagos na região, porque o professor nessa categoria é R$ 1.200 por baixo. Então, nós saímos desses 400 para 1.200, mas para uma educação responsável. Eu tive essa explicação, não só essa explicação, mas eu acompanhei aqui, principalmente um pai de uma das alunas que já havia se formado no Paulo Freire e que ela deu o ano em 2013. Ela passou no processo seletivo, ela entrou como professora residente, porque há também dentro desses critérios, professor de apoio, professor regente e o professor residente, que é para aqueles que se formaram na Paulo Freire. Então, aqueles que terminaram o ano, se formaram, eles entram para dar aula. E ela entrou como professora residente, mas ela tinha entrado lá como professora de apoio para cuidar da criança especial, e ela não conseguiu, porque ela também não tinha a pontuação dentro dessa qualificação. Então, eu achei excelente essa evolução, que eu pude acompanhar dentro do edital do processo seletivo. Perfeito. Então, feito isso, tem professor de apoio, que saiu dos 400 para R$ 1.200. Nós temos o complemento da grade de professores, que houve essa necessidade por causa da redução da carga horária. Nós votamos em 2012, final de 2012, redução de carga horária de professor. Essa redução ela já estava pedida, já havia sido votada no Senado, no Congresso, já há alguns anos atrás. Mas só em 2012, final de 2012, através de lei específica, houve a redução da carga horária de professor. Pois bem, reduziu a carga de 16 horas para 12, tem que completar. O aluno pode ficar sem professor em sala de aula? Então, tem que complementar. Daí, vereador Lohan, nós sabemos que a folha de pagamento ela subiu muito.
Por quê? Reduziu-se porque nós entendemos que os professores, eles têm um trabalho extra classe. Professor, ele precisa levar o trabalho de casa, ele leva todo o material de aluno para correção, para fazer as provas. Então, ele tem um trabalho pesado. É uma carga horária grande, porque ele trabalha extra classe. Então, essa redução já havia sido aprovada. Então, aqui no município, ela foi, através de lei específica, também aprovada, regulamentada, e houve essa redução. Feito isso, havia necessidade de complementação de mais professores. Então, hoje, nós temos, se eu não me engano, mais de 600 professores contratados em processo seletivo, fora os concursados. Processo seletivo esse que engloba professor de apoio, que engloba professor regente para complementar os 25% que ficou numa lacuna e que precisava ser complementado. E o professor residente. Então, acho que essas explicações que eu estou trazendo, eu fui buscar. Eu fui buscar na secretaria com profissionais. Eu não conversei com o secretário de Educação. Eu fui buscar com a coordenadora da inclusão especial. Eu fui buscar com a coordenadora do processo seletivo à época para professor regente. Essas informações eu fui buscar. E eu acho que muitos dos senhores não sabiam que, por exemplo, o município pagava um estagiário R$400 e hoje o município paga um professor de apoio qualificado, com curso, com capacitação a R$1.200. Então, eu não sabia. Então, hoje, eu acho que há necessidade do secretário de Educação estar aqui para também falar dessas coisas. E algo que eu li agora há pouco tempo e que eu acho fundamental, nós temos hoje uma secretaria de Ciência e Tecnologia. Nós vimos aí a evolução de Piraí, não é isso? 10 anos de uma cidade digital. E eu acho, vereadores, porque a tecnologia é algo que nós estamos aqui, tem vereador que está no tablet, tem vereador que está no Face, está postando. Então, essa conexão, essa velocidade é algo que nos coloca, né, dentro dessa transparência, dessa comunicação virtual com toda a população. Então, eu acho que está na hora da gente trazer o secretário de Ciência e Tecnologia para a gente conversar acerca do que está sendo feito, a questão de uma cidade, de espaços locais, o Wi-Fi, para que todos tenham o acesso, né, à rede, à internet. Então, eu vou estar, senhor presidente, protocolando esse requerimento para trazermos aqui o secretário de Ciência e Tecnologia. Meu tempo já se esgotou, para nós discutirmos isso, que é muito interessante, muito importante para a evolução, que a gente não pode estagnar, né? Nós temos que evoluir. Obrigada, senhor presidente. Continua da franqueada a palavra. Pela ordem. Pela ordem, o vereador Messias Carvalho da Silva. Senhor presidente, senhores vereadores, eu quero iniciar minha fala até complementando algo que a vereadora Joyce falou aqui agora com muita clareza, que foi a necessidade de se criar vagas para professores por conta de uma votação no final de 2012 em que se reduziu a carga horária. Mas eu falei aqui já, em sessão anterior, que em janeiro o prefeito mandou uma mensagem para essa casa, janeiro de 2013, ele mandou uma mensagem para essa casa criando mais secretarias e mais cargos, e nenhum deles era para professor. Eu disse isso. E a vereadora falou uma coisa aqui agora que me permite trazer com mais clareza esse meu questionamento. Se havia necessidade de mais vagas para professores, que implicaria em aumento de despesa, e num município que já estava no limite, como é que se aprova uma mensagem do prefeito criando mais secretarias e mais cargos que não eram para prefeito, que não eram para professores, e que implicaram num aumento de despesa de mais de R$1.700.000. E ainda hoje eu insisto que há necessidade de se rever isso. Foi exonerado o secretário Pedro Anderson da administração. Precisa colocar outro secretário no lugar? Não, não precisa. Aproveita esse momento, faz uma reestruturação, vincula alguma coisa com isso, coloca alguém que já é secretário para cuidar disso.
Habitação, eu fui secretário de habitação por 4 anos no segundo mandato de Mirinho. Uma experiência difícil, porque normalmente a habitação, enquanto secretaria, é a secretaria com pouca estrutura, com pouco recurso, pouco trabalho pode desenvolver. É mais uma questão de composições políticas, como foi na minha época do PT, que o partido indicou meu nome para assumir uma secretaria, porque naquela oportunidade, eu estando no PT, apoiamos o prefeito Mirinho, foi resultado de aliança política. Procuramos fazer um trabalho? Com certeza, produzimos um trabalho importante, recentemente, o governo André, pela Secretaria de Planejamento, me solicitou isso, porque eu deixei isso lá, para o governo Toninho Branco dar continuidade. Mas o secretário Otávio Raja Gabaglia, que tinha aquele trabalho em mãos, e que até me disse que era um trabalho importante, que adiantava 1 ano e meio do trabalho da secretaria dele, só que eu acho que não adiantou não, porque nada se fez. E agora, recentemente, a Secretaria de Planejamento, a partir de depoimentos meus, e o próprio Humberto Alves, que é um servidor do planejamento que conhece esse trabalho, me perguntou por ele. Eu tenho. O governo devia ter, mas eu tenho. Esses arquivos eu tenho no meu computador. É só vir aqui, Humberto, que traz um CD, um DVD aí, um CD, traz um pendrive. Ele veio, me procurou no meu gabinete e levou o trabalho. Porque, segundo ele, a intenção do governo na área de planejamento retomar um estudo que nós fizemos na época. Mas a Secretaria de Habitação, ela não tem muita condição de desenvolver um trabalho porque ela é pequena, com pouca estrutura, com pouco recurso. Melhor seria que o secretário André transformasse a Secretaria de Habitação num departamento do planejamento, que aí eu tenho certeza que iria ter condição de desenvolver um melhor trabalho. Por quê? Porque a Secretaria de Planejamento, que tem estrutura, que tem recursos, iria oferecer as condições para aquele que está à frente de um departamento de habitação desenvolver um melhor trabalho. Muito melhor do que é capaz de fazer a secretaria. Então, eu estou falando de uma reformulação da administração que implique redução de gastos e que permita, sim, o governo priorizar aquilo que tem que ser priorizado. Educação, saúde, professores, redução de salário de professor. Tem sido falado aqui, a lei estabelece algumas medidas para reduzir gasto que ultrapassou o limite. E nós já sabemos aqui, já foi dito, eu acabei de dizer aqui, eu acho que todo mundo já entendeu por que o prefeito ultrapassou os limites de gasto com o pessoal. Agora, a lei fala, para resolver isso, reduzir gasto, diminuir a despesa com o pessoal. Só que está dito na lei de responsabilidade. Redução de despesa com cargo de confiança, cargo comissionado. Pode sim ter que reduzir despesa com contratados. Pode até chegar ao extremo de ter que reduzir despesa com efetivos, até exoneração de efetivos, que é uma medida drástica, difícil, pode ter implicações até a nível de judiciário, mas a lei prevê que até isso pode chegar a ter que fazer para reduzir despesa com o pessoal. Só que o município de Búzios, eu acho que não chegou a esse ponto. Porque o prefeito, ao invés de reduzir salário de professor, embora tenha todo esse entendimento, criou cargos em janeiro do ano passado, mais despesa que não era com professor, e a Câmara aprovou isso. Mesmo entendendo isso tudo, que já foi uma medida que só complicou a coisa, ele poderia ter iniciado esse processo de contenção de despesa ou de redução de despesa, reduzindo despesa com cargo comissionado. Cargo comissionado é cargo político. É cargo de assessoria política. Por que não reduzir isso? Ao invés de reduzir de professor. Ah, não, mas é porque esses professores são professores em condições excepcionais, é de apoio, é de regência, não está na mesma função, não tem as mesmas atribuições. Ele pode até ter algumas alegações do ponto de vista legal, mas o que se diz aqui é que eu afirmo, foi um erro, foi uma decisão política equivocada, até porque algumas medidas, algumas decisões de governo ali atrás e com o apoio da própria Câmara, ele criou uma situação que prejudicou os professores nessa questão. Temos que fechar os olhos para isso?
Temos que falar hoje sem olhar para aquilo que se fez ontem? Temos que ter discurso hoje sem esquecer as decisões que tomamos ontem? Não, não, mas não mesmo. Porque o que decidimos ontem e o que fizemos ontem traz implicações para o hoje. Então essa é a questão. E finalizando, senhor presidente, ontem eu acompanhei uma manifestação da ASFAB, da UMEAB e do CEP na frente da prefeitura. Reunião marcada, na hora o governo, numa manobra de gabinete, alegou que tinha lá algum impedimento, a UMEAB não tinha legitimidade, essas coisas. O UMEAB, quem preside é o Caio Lisboa, militante, um estudante do município, uma pessoa que é do PDT, presidente da juventude do PDT, não é funcionário do município, e que o governo alega que a entidade, a UMEAB, não está legitimamente constituída e, por isso, não poderia participar da reunião. Entendo eu, decisão equivocada. Mas eu sustentei, senhor presidente, só para concluir, e Luiz, que é uma pessoa que acompanha, que está nessa militância também, eu falei para as lideranças desse movimento, a pauta dessas entidades pode até ser unificada em alguns aspectos, mas é necessário que aqueles pontos que são específicos de cada entidade sejam tratados pela entidade. E aí o exemplo que eu dei para eles foi o seguinte: Osmani Simas, numa reunião em que está estabelecida uma pauta unificada do movimento, não pode abordar nessa reunião a questão do plano de carreira dos servidores, que é uma pauta da ASFAB, não é uma pauta dos estudantes, por exemplo. Então, eu falei para eles a necessidade de... Porque o governo usa isso como argumento. Então, tem que desarmar os argumentos do governo. É um movimento unificado, sim, tem que ser. Mas existe uma pauta comum e existe uma pauta que é de cada entidade. Então, eu dei essa contribuição, falei para eles isso, que é preciso refletir sobre isso. Para concluir, vereador. Para que o governo não venha com manobras, ou se vier, que sejam manobras que caiam por terra e que não afetem o movimento, que não tragam dificuldades para o movimento, que não enfraqueçam o movimento, porque é necessário sim que os movimentos sejam fortalecidos. É importante para a cidade, é importante para a democracia, é importante até para que o governo entenda que tem que sentar e discutir essas demandas, porque é só assim, senhor presidente, a gente vai poder avançar, a cidade vai poder apresentar respostas para as necessidades de todos os segmentos. Aí estão os estudantes, os professores, os servidores públicos. Então, é importante a gente estar acompanhando e contribuindo para que as coisas aconteçam, não para que se estabeleça o caos, mas que para que a cidade possa ter respostas para as suas demandas. Obrigado, senhor presidente. Continua franqueada a palavra. Não havendo mais nada para... Só uma questão de ordem, senhor presidente. Concedida, vereador. Senhor presidente, assistência presente. Eu estava prestando atenção nos discursos dos vereadores e falar sobre a questão do secretário. Quando a vereadora Joyce falou sobre a questão dos estágios, dos professores agora, que recebe como professor, a grande diferença é que esses professores não existem. Eles não existem. Então, a proposta que se fala na secretaria é uma, mas quando você chega na realidade é outra. Quando a gente vai na escola, não tem. Então, senhor presidente, para falar sobre a questão da educação, do secretário que foi proposta, eu acredito o seguinte: a gente pode chegar aqui a uma conclusão e a um acordo. Porque o vereador Lohan falou sobre a questão da vinda do secretário, mas ele também diz que a culpa não é do secretário, é do prefeito. Porque a culpa é do prefeito. A educação está assim. Então, eu faço uma sugestão, né? Que a gente chame o secretário, sim, mas que o prefeito venha junto. Porque, senão, fica só no blá, blá, blá do secretário. E a responsabilidade política dessa cidade é do prefeito. Então, se o prefeito vier junto com o secretário, eu acho que a discussão é boa e que vale a pena. Vale a pena. Agora, vai muito do interesse do município. Então, a sugestão que eu faço, senhor presidente, é que quando o secretário venha, o prefeito se comprometa a vir também responder
Para concluir, à vereador. população. Essa é a minha sugestão que fica para o vereador Lohan. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem concedida, vereador. Senhor presidente, eu confesso que estava ali no corredor ali, falando com um cidadão e vim correndo aqui para poder falar. É uma tréplica, né? Mas, enfim. Vereador, Vossa Excelência tem um requerimento. Blá, 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 não. Vossa Excelência acabou de falar. Não é blá, blá, blá. Requerimento, bota em sessão, vota seu não. E acabou. O que Vossa Excelência, na verdade, está fazendo é o blá, blá, blá que Vossa Excelência tanto discute. Então... Como presidente da comissão, eu estou falando, sugestão. vereador. Estou falando, vereador. Eu estou falando. Quando eu acabar de falar, Vossa Excelência fala. Pelo amor de Deus. É o procedimento respeitoso que devemos ter entre os companheiros. Então, blá, 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 não, vereador. Requerimento. Bota em sessão, vota-se. Rejeita-se, acabou. Como presidente da comissão, não como requerimento. Vossa Excelência sugeriu isso também. Perfeito, acato. Acato, Vossa Excelência. Só repito. Blá, blá, blá. Vossa Pra Excelência concluir. acabou de recriminar o blá, blá, blá e está entrando no blá, blá, blá. Como presidente Para da comissão. concluir, Não, para vereador. concluir, Obrigado. para concluir, Como presidente. para concluir, continua franqueada a palavra. Não havendo mais nada a tratar do expediente ou da ordem do dia, esta presidência encerra a presente sessão em nome de Deus. Está encerrada a sessão e uma boa tarde a todos.